Fala pessoal, tudo bem? Sou o Thiago. Sou a Vitória. Ambos da LTZ Capital. Hoje a gente vai trazer aqui um tema que é extremamente relevante sobre a atual situação de agenda de pagamentos dos precatórios federais. Vitória é a técnica no assunto aqui. Eu vou fazer muitas vezes no vídeo de leigo. Então nós temos sempre duas pessoas envolvidas no precatório. O advogado da ação, Vitória vai comunicar muito bem com isso. Eu vou comunicar muito bem mais com os autores e vou fazer algumas perguntas aqui enquanto ela vai explanando algumas coisas. Pessoal, a gente sabe que depois da PEC dos precatórios, né, lá por volta do dia 2 de abril desse ano, acontece a virada do ano precatório. Exato. E não era bem assim, né? Tudo mudou com essa chamada PEC. Então, todos os precatórios que não forem transmitidos até o dia 2 de abril de 2023 vão entrar para o ano orçamentário de 2025. E isso acaba sendo um problema, porque a gente sabe que tem um estoque muito grande de precatórios que não foram pagos. A gente está em 2023, como ela bem disse, 2 de abril de 2023 vira o ano orçamentário para 2025, ou seja, qualquer precatório que seja expedido ou protocolado, aí a Vitória vai falar melhor, de 2 de abril para frente, vai para 2025 o planejamento de pagamento dele, no ano orçamentário da União. E aí esse é o ponto do nosso vídeo. O que a gente vai colocar aqui? Questões importantes, dicas, às vezes não são regras, via de regra, mas são boas tentativas para que o precatório seja transmitido antes desse prazo para a virada de ano orçamentário. Para a gente ter uma ideia, olha, quando veio a PEC dos precatórios, pessoal, a gente tinha um estoque de 98 bilhões de precatórios para serem pagos só em 2022. O que efetivamente foi pago? Menos que 50% disso. Então, se a gente fizer as contas, né, o precatório que deixa de ser 2024 e passa a ser 2025, existe um risco muito grande dele não ser pago em 2024. E sabe-se lá quando, porque esse ano de 2023, por exemplo, pode ser que nenhum precatório de 2023 seja quitado, porque existe pelo menos 45 bilhões do ano passado que não foram quitados. Então, eu acho que pode-se dizer que esse momento de janeiro a abril é um momento crucial, tanto para o advogado quanto para o cedente, de tomar todas as precauções possíveis no processo para garantir que aquele precatório seja transmitido para o tribunal o quanto antes. E aí é óbvio, né? Existem algumas dicas práticas que a gente pode usar nesse sentido para evitar isso que pode ser um problema. E essa é uma regra, na verdade, que antes da PEC, como que funcionava? Essa data de corte era o dia 2 de julho. Ou seja, vamos dizer aí que a gente perdeu cerca de 3 meses. Dia 2 de julho, a partir do dia 2 de julho até então, os precatórios entravam para o ano subsequente. Agora essa data foi antecipada. E obviamente foi antecipada intencionalmente para diminuir o estoque de precatórios que se armazena ano a ano. Primeira dica, Vitória. Primeira dica é a seguinte: se você é uma pessoa com deficiência ou portador de alguma doença grave, providencie essa documentação para que o seu advogado possa peticionar no processo pedindo uma urgência na transmissão do precatório. Por quê, pessoal? Imagina, nós temos milhares de processos tramitando no judiciário. Como que o juiz vai saber que o seu caso é uma prioridade se você não informar isso no processo? Então, se você se encontra hoje em uma dessas duas condições, ou até também se houver uma idade superior a 65 anos, que confere a prioridade de tramitação, e isso é garantido por lei, está lá no Estatuto do Idoso. Você pode pedir para o seu advogado peticionar. Então, para isso, providencie documentação. Se for uma questão de idade, basta o documento pessoal. Se for uma questão de doença, providencie relatório médico. Deficiência, a mesma coisa. O advogado munido desses documentos vai peticionar e pedir para o juiz para que ele agilize, sendo possível, a transmissão daquele precatório para, ainda assim, dentro do ano de 2024. Então, essa é uma primeira dica muito importante. As pessoas esquecem, né, no dia a dia acabam não lembrando, eu tenho mais de 65 anos, o que eu posso fazer? Tem o que ser feito, então se liguem nessa dica. Legal, ó. É um trabalho das duas partes. Isso, exato. O autor, ou seja, você que entrou com a ação, tem alguma coisa para fazer e pode também fazer, obviamente você já pode ir lá e falar com a doutora Vitória ou o doutor José, o seu advogado, enfim, mas quem consegue peticionar é o advogado habilitado ali no processo. Sim. Ou seja, que ele tem autorização do seu advogado, exato. O advogado que você deu poderes para atuar naquele processo em seu nome. Legal. Ó, só uma dúvida. Essa primeira dica é daqueles tais super preferenciais?
Também é uma maneira de você pedir para o juiz uma preferência perante todos os outros processos que estão tramitando naquela comarca. Então o juiz vai olhar com mais atenção. Por quê? Porque esse é um pedido que exige uma prioridade até no despacho do juiz. Então faz com que o precatório, em tese, seja expedido mais rápido. A próxima, pessoal, é uma situação comum que é o seguinte: doutora, mas, por exemplo, no meu caso, ainda não tem nem cálculo homologado. Fui lá no meu advogado semana passada e o advogado falou que ainda se está discutindo valores, que o INSS ainda nem se manifestou. Tem o que ser feito nesse tipo de situação? Pessoal, tem o que ser feito. Existe o chamado precatório do incontroverso. O que é o precatório do incontroverso? Vamos pensar numa situação que tem duas pessoas brigando. Então eu vou lá e faço um pedido de aposentadoria. Aposentadoria não, porque eu sou novo. Ainda não. A dona Maria entra com um pedido de aposentadoria e ela tá lá brigando, ganha esse direito a se aposentar e chega o momento então de executar o INSS. O advogado da dona Maria vai apresentar os cálculos dele, mas não necessariamente o INSS vai concordar. Então, uma estratégia é o advogado, e aí esse é um papel realmente do advogado. Esse é o objetivo e aí uma ação específica do advogado. O advogado pede a expedição do chamado precatório do incontroverso. Então, se o INSS está falando que o valor incontroverso é, por exemplo, 60, 70 mil, mas o advogado está brigando por 200, o advogado vai lá e faz uma petição falando: juiz, ok, né, estamos brigando aqui, ainda vai ter uma perícia nesse processo, isso vai demorar mais um pouco, mas pelo menos esses 60, 70 mil que o INSS já falou que deve, eu quero que expresse o precatório. Legal. Porque senão isso tudo, esse montante todo vai ficar para o ano subsequente. Então é uma maneira, talvez não de receber o precatório todo, porque talvez a gente não consiga isso, mas uma fração, de repente, dá para ser feito. Então, a grosso modo, para de brigar pela parte que os dois estão em acordo. Exato. E o incontroverso o que a gente está em acordo é o incontroverso. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E aí fica o restante correndo no processo, podendo sair um novo precatório, um resíduo. Sim, exato. E esse resíduo que vai sair é um resíduo que vai sair através de precatório. E isso é uma dúvida muito comum, que às vezes as pessoas pedem aí a expedição do precatório do incontroverso e sobra uma gordurinha de 40, 30 mil reais. E aí o cedente fala: poxa, né? O cliente fala: esse valor vai sair também através de precatório? Vai sair através de precatório. Então, se o precatório do incontroverso era precatório mesmo, o precatório do controverso, que vai virar incontroverso em um determinado momento, também vai ser precatório. Então tá bom, ó, incontroverso é o que a gente está de acordo. Controverso é o que a gente não estava de acordo e que saiu e que virou incontroverso, certo? Isso aí. E por que ela falou isso? Porque dependendo do valor do primeiro precatório, pode sair como uma requisição de pequeno valor, Exatamente. que é uma RPV. E esse é o que manda. Então qualquer precatório que saia depois no mesmo processo vai seguir o inicial. Falei certo? Falou, exatamente. Vou tirar minha vermelhinha do bolso aqui. Vem OAB. E aí, já que o Thiago falou da RPV, eu acho que cabe aqui uma ponderação também, né? Tem algumas pessoas que falam: então será que não compensa, né, se eu estou discutindo valores? Ao invés de eu pedir para expedir o valor que o INSS já reconheceu, eu renuncio. Eu falo assim: juiz, deixa quieto esse valor que o INSS aqui já falou que reconhece e vamos transformar o meu precatório em uma RPV, ou seja, em uma condenação de até 60 salários mínimos. No âmbito federal. No âmbito federal, né? Em outros estados e municípios é menor. Pessoal, fiquem muito atentos, né? Muito embora pareça ser a melhor solução, nem sempre é. Primeiro porque muitas vezes você pode estar perdendo um valor muito significativo. E segundo, que a RPV não é algo tão rápido quanto parece. O pagamento, mesmo que seja feito no prazo de 60 dias, existe uma série de procedimentos bancários e judiciais que precisam ocorrer para que você consiga de fato ter aqui, ó, o dinheiro na conta. Exato. Então nem sempre essa é a melhor solução, né? Muitas vezes o advogado até vai sugerir, porque ele vai analisar no caso concreto e ponderar. Mas é muito importante colocar isso na balança. Eu fiz umas contas uma vez. Se hoje 60 salários mínimos, que está 1.320, está dando mais ou menos 75 mil reais. Até 85, 90 mil reais o precatório está valendo a pena. Quanto? 20% a mais. Se
Se você for perder mais que isso, deixa virar precatório e negocia. Tem o mercado secular que negocia esse tipo de ação. Ou seja, vai lá e compra o seu precatório. E o deságio, invariavelmente, dependendo do período do ano, ou seja, dependendo de quanto tempo demora para o seu precatório ser pago, ele vai partir de 35%, 38%. Lembrando, por que até 20%? 20% não quer dizer que você vai perder 20% só por conta de 2 meses. Dentro de casa a gente tem uma média histórica de 6 a 7 meses para receber todas as RPVs. Não, algumas acontecem rapidamente, mas outras, como a Vitória disse, têm implicações bancárias e jurídicas no processo que a gente precisa correr para recebê-las. Então é uma baita dica. Essa eu já pensei várias vezes em falar com muita gente, mas depende do advogado, mas depende também da gente, se a gente fizer essa continha. Só tem que ter as informações na mão que a gente quase nunca tem. Vamos para a terceira dica. Já é a quarta dica. Temos dica. Uma terceira aqui no meio improvisada, né? A quarta, pessoal, é uma dica muito bacana pro advogado também. O despacho virtual, chamado balcão virtual. A gente sabe que depois da pandemia, muita coisa foi agilizada no judiciário. Então hoje a gente tem audiência virtual, sustentação oral no tribunal virtual e também o chamado despacho virtual ou balcão virtual. É muito interessante quando o advogado está ali com esses processos que também estão pendentes de transmissão, de se transformar em precatório, agendar um balcão virtual. Porque às vezes você vai conversar ali com o servidor, com a secretaria da vara e ter a oportunidade de ressaltar o porquê que aquele processo tem uma urgência, tem esse crédito, explicar a situação do seu cliente e isso pode ajudar a agilizar essa transmissão. Então nada melhor do que o tete a tete, como a gente sabe, né? Na área jurídica é muito importante a barriga no balcão, né? Que a gente brinca, mas hoje essa barriga no balcão pode ser virtual. Óbvio que se você reside na comarca em que tramita esse processo, dá um pulo também ali no fórum, vai conversar diretamente naquela vara, conversa com as pessoas que estão responsáveis pela tomada de decisão naquele processo. Lembrando, por conta de um dia, o precatório pode demorar até 20 meses para ser pago, porque vai virar o ano orçamentário. Vale o esforço, né? Total. Tirar aquele dia da semana de tomar um cafezinho no centro, sim, dar um pulo com a barriga no balcão ou despacho virtual. E na pior das hipóteses, se não for possível, pessoal, um e-mail pelo menos. Manda um e-mail, direciona, pede a devolutiva, explica a situação, de repente agenda mesmo esse despacho através do e-mail, através de ligação, porque você vai criar uma oportunidade de resolver, primeiro, para o advogado, um problema da carteira e para o cedente, para os clientes, para as pessoas interessadas também em fazer antecipação, uma possibilidade de receber aquele precatório e inseri-lo aí numa ordem orçamentária mais recente. De 2024 a 2025 a gente fala, um ano, apenas 12 meses é pouca coisa. Mas não é bem esse o cenário, né? As pessoas, infelizmente, tiveram seu precatório expedido em 22 e as que tiveram 23, existe um gap aí, uma diferença muito grande na perspectiva de pagamento. E cada ano que se passa, essa perspectiva vai ficando cada vez mais longínqua. Bola de neve. Exatamente. Uma bola de neve foi criada. Exato. Se você pesquisar hoje, digitar a palavra precatório no Google, você vai ver que as primeiras notícias que vão aparecer é PEC dos precatórios, bola de neve dos precatórios. Exato. Por quê? Isso nunca aconteceu antes, né? Nos últimos 10, 15 anos dentro do mercado de precatórios, a União, o INSS eram conhecidos por pagar os precatórios de maneira muito pontual. Chegava no final do ano, 31 de dezembro, estava tudo pago e quitado. Só que desde 2022 essa não é mais a realidade. É uma realidade que a gente está se adaptando, só que também não é o fim do mundo. Há alternativas. Existem alternativas. E uma dessas, como o Thiago mencionou, é a antecipação. A gente sabe que muitas vezes existe aí umas dúvidas, né? Mas como funciona? Mas como eu acho uma empresa de qualidade? Quais os problemas que eu posso ter se eu fizer a antecipação? Hoje, a internet é um recurso muito importante para você pesquisar, conferir, pesquisar empresas idôneas, fazer uma visita, por que não? Se tiver alguma empresa na sua cidade também você quiser visitar, é bacana. Então, existem ferramentas para te dar segurança nesse processo. Essas dicas que a gente está conversando aqui
são para esse momento específico do ano, que é um momento aí crucial para que esses precatórios sejam expedidos. Só lembrando, segue a gente nos nossos perfis, se quiser compartilhar, eu acho que é relevante, com o seu advogado com os seus colegas de trabalho. Uma coisa importante, no nosso blog tem um post só sobre essa resolução do CNJ confirmando a regra de pagamento da PEC. Não queria terminar esse vídeo sem falar disso, que é uma preocupação que a gente tem imensa e a gente passa para o nosso público, que a gente tem contato diariamente, que é quem não recebeu em 22, junto com os super preferenciais, os preferenciais, terão ou estarão na fila na frente de receber qualquer precatório de 2023. Eis a bola de neve. Se esse conteúdo foi bacana, é útil para você, compartilha, como o Thiago falou, com seu advogado, com seus colegas, com as pessoas que você sabe que estão aí envolvidas também com possível expedição de um precatório e se inscreve no canal. Ó, não perde um dia. Obrigado. Obrigada.